Sexto ano, olha aí o tio novamente com vocês. É nesse dia todo especial, dia 15 de outubro, dia do professor. Gostaria de dizer para vocês que o professor não seria nada sem o aluno, e o aluno não seria um profissional sem o professor, enfim, ambos nos dependemos. E a aula de hoje, ela é especial, assim, porque vai falar além de falar também do cristianismo, né? Jesus foi um grande professor, enfim, ele foi o maior de todos e o grande mestre. E também a questão de como os romanos encaravam essa religiosidade dos cristãos, né? E como os imperadores acabavam, digamos, até sacrificando esses cristãos em nome da sua fé particular e da sua fé política. Porque no Império Romano a coisa era mais política do que realmente religiosa. Se entendermos que durante o Império Romano os imperadores eles eram altamente egoístas, egocêntricos, egoístas também, de se achar que eram deuses aqui na Terra, que fossem eternos, enfim. Deus não morre, né? E eles morriam. E de certa forma eles acabavam, digamos, perseguindo esses cristãos. Na atividade da próxima semana eu coloquei questões a respeito dessa perseguição. Eu não vou comentar ela por enquanto, porque a gente tem que logo se concentrar um pouco no nosso texto, né? Mas eu coloquei aqui, por exemplo, o que é que Jesus pregava e o que é que o imperador pregava, né? Enfim, o cristianismo ele pregava a caridade e a benevolência, né? Enquanto o Império Romano pregava a conquista. E todo aquele que não se curvasse diante do imperador seria condenado a ser um infiel, né? Enfim, seria um mau professor achar que sabe de tudo, que é o dono da verdade. Um mau professor achar que chegou lá, que não deve aprender mais nada. Essa era a cabeça dos imperadores romanos, né? Enquanto que o bom professor, ele sempre acha que vai necessitar de alguém. Jesus tinha o poder de acabar com o mundo se ele quisesse, mas ele deixou isso nas mãos da humanidade. Isso é ótimo, né? Isso é um grande mestre, é um bom professor. Então, partindo aí da página 128, bem no início aí, onde nós vamos perceber o seguinte: a reação ao cristianismo. Na aula passada a gente viu que Jesus nasceu, é lógico, nasceu na vila de Nazaré, na região da Galileia, que era uma possessão romana, certo? E foi durante o seu nascimento foi durante o governo de Otávio, né? Otávio Augusto. Eu até pergunto na atividade o que significa a palavra Augusto, né? Vocês têm que dar uma olhadinha no vídeo passado e no texto também. Dá uma lida no texto também, né? O Otávio, chamado de Augusto, enfim. Depois veio o Tibério, né? Que fez vista grossa para tudo, não se importou com nada. Acabou durante o governo do Tibério, houve a crucificação de Jesus, né? E depois dessa crucificação, como diz bem no início da página 128, o que é que vai acontecer? Depois dessa crucificação, houve o cristianismo ele foi propagado, né? O que é propagado? Foi espalhado por toda a região do Império Romano e fora do Império Romano também. Ele foi, digamos assim, disseminado, espalhado pelos seguidores de Jesus. Se Jesus tivesse um blog, nossa, arrebentaria de tantos seguidores, né? Enfim, o cristianismo ele foi amplamente propagado e isso irritava muito a imagem dos poderosos. Os poderosos achavam que os cristãos queriam tomar dele o poder. E uma frase que eu coloquei na atividade de vocês, que vai da próxima semana, foi uma frase que Jesus falou: dai a César o que é de César, né? Dai a César o que é de César, é isso? E dá a Deus o que é de Deus. Com essa frase aí, fica claro o seguinte: Jesus não ia montar um exército para combater o Império Romano, não. Ele poderia fazer isso com as próprias mãos, mas não, ele quis deixar na mão da humanidade consertar os erros da humanidade. Então, quando Jesus disse dá a César o que é de César, ele deixou bem claro que o reino dele não é desse mundo. Ele não veio para buscar riqueza e poder. Ele veio para pegar os justos, né?
Quem é que é de Deus? Os justos, os bons, enfim, ele queria converter aqueles que estavam perdidos e tentar dar a eles uma verdade. Enfim, dando a verdade aos que estavam perdidos, ele dava a Deus o que era de Deus, aqueles que estavam oprimidos, os humildes, os sofridos, esses eram de Deus. O que é de César? A riqueza do mundo, dá a César o mundo. Ele não quer o mundo, dá a ele o mundo. Então a frase é o seguinte: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Professor, mas César não morreu? Sim, mas todo imperador era chamado de César, tá bom, gente? Todo imperador era apelidado de César. Beleza? Então olha só. Qual foi a reação dos imperadores a esse cristianismo? Como diz bem no início do texto, alguns imperadores começaram a perseguir os cristãos, não é? Porque estes cristãos, eles não reconheciam, digamos, o imperador como sendo um Deus vivo, não. Os cristãos, eles reconheciam a figura de Jesus como o grande Salvador do mundo, né? O grande Deus vivo, que foi sacrificado pela humanidade. Antigamente os cristãos rezavam com os braços abertos, em formato de cruz. Depois foi mudando, eles colocaram as mãos mais postas assim. Antigamente era assim que eles faziam, os primeiros cristãos. Então, o que ocorre? Isso acabou com o cristianismo? Não. Quanto mais perseguição, como diz aí no texto, quanto mais perseguição aos cristãos, né? Deixa eu colocar bem explicadinho. Pode ser coisa importante para você fazer a atividade. Quanto mais perseguição aos cristãos, maior foi a religiosidade, maior foi a espiritualidade deles. Quanto mais você perseguia os cristãos, mais os cristãos aumentavam em quantidade, viu? Maior foi a espiritualidade, né? E devoção a Cristo. Na aula passada eu expliquei o que é Cristo, né? Yeshua é o nome original de Jesus. Yeshua. Deixa eu colocar o nome direitinho aqui. Yeshua, né? Depois os latinos mudaram o nome dele para Jesus. E depois colocaram o sobrenome Cristo na frente. O complemento Cristo em grego, que quer dizer batizado, tá? Ou também ungido, ou sagrado, como queiram, tá bom, gente? Ungidos, Cristo, batizado, ok, muito beleza, ok, vamos lá. Então, alguns imperadores condenavam muitos cristãos, digamos assim, na política do pão e circo. Eles colocavam os cristãos na política do pão e circo de que maneira? Eles pegavam os cristãos, colocavam lá para os leões devorarem lá nos estádios, lá no Coliseu, enfim, né? Eles colocavam os cristãos ali para os leões devorarem e o pessoal se divertir, porque os cristãos eram considerados ateus naquele tempo. Ateu por quê? Porque não acreditavam em Deus. Quem era Deus? O imperador e seus deuses, seus inúmeros deuses, né? Que eram os mesmos deuses gregos. A gente ainda vai chegar nessa parte aí. Os deuses dos romanos eram os mesmos deuses gregos, mudava só o nome, tá? Mudava só um nomezinho diferentezinho. O Hades, por exemplo. O Hades mudou o nome para Marte, que é o deus da guerra, né? Poseidon mudou o nome para outro nome, enfim. Aí sim vai mudando aos poucos, tá? Júpiter, quer dizer, o Zeus mudou o nome para Júpiter, né? Enfim. Ok, vamos lá. Continuando aí. A morte dos cristãos serviu de diversão para os romanos e o martírio dos cristãos tornou-se um espetáculo atrativo para as pessoas. É interessante salientar que, ao invés de acabar com o cristianismo, esses atos fizeram o número de cristãos se multiplicar cada vez mais. E aqui, como eu falei para vocês, a maneira de inserir os cristãos na política do pão e circo foi exatamente essa: capturar todos os cristãos como escravos e jogá-los nas arenas, né? Nas arenas para dar eles a animais selvagens e famintos. O período imperial romano, para facilitar os estudos, sim, agora a gente vai ver o seguinte: falamos um pouco de cristianismo, do maior professor que existiu, do maior mestre que existiu na humanidade, enfim, dos piores mestres que existiram também, que até hoje existem, infelizmente, né? Então, olha só, para falar mais sobre o Império Romano,
a gente vai ver a divisão do império em dois, tá bom? É necessária essa divisão para que nós possamos compreender que houve antigamente, deixa eu colocar com outra cor, que houve antigamente o chamado Alto Império, né? Alto Império, certo? E houve também o Baixo Império. Então aqui você vai compreender o seguinte, ó, isso aqui estamos falando do Império Romano, certo? Belezinha? Estamos falando do Império Romano aqui. Antigamente, no Alto Império foi digamos assim, o momento onde os imperadores eram mais poderosos, enfim, ninguém chegava a dominar Roma. Foi o momento do poder dos imperadores. Os imperadores se sentiam super, né? Enfim, super imperadores, né? Eles faziam o que queriam, eles abusavam do poder, eles se achavam invencíveis, super-heróis, super imperador, enfim. Aqui foi o Alto Império Romano. Aqui no Baixo Império Romano, os imperadores estavam mais fracos. O império estava mais fraquinho, tá bom? Apesar de continuarem sendo antipáticos e enjoadinhos, os governantes romanos já estavam na decadência, não sabiam mais o que fazer direito. Roma já estava quase toda sendo invadida, e alguns imperadores, para salvar, digamos assim, o próprio império, se tornaram cristãos e obrigaram o povo todinho a se tornar cristão. Certo? A gente vai ver esse pedaço aí com mais detalhe. O imperador já estava em baixa. Dá um likezinho aí negativo pro imperador aqui e dá um likezinho aí positivo pro imperador aqui. Isso não quer dizer que é para gostar deles não. Isso pode dizer que aqui eles eram mais fortes e aqui eles eram mais fracos, tá bom? Que eles eram mais fraquinhos. Império Romano. Então, para entender é só o seguinte, ó, Alto Império quando o Império Romano era mais forte, tá bom? E Baixo Império quando o Império Romano é mais fraco. Estava acabando o Império Romano aqui. Tá bom, pessoal? Durante o Alto Império, nós podemos citar muitos imperadores romanos que fizeram e aconteceram da maneira que eles achavam melhor. Por exemplo, no quadro aqui da página 128, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, essa tabelinha aqui, esse quadrozinho aqui, vai falar dos imperadores romanos do Alto Império, tá bom? Ó, a gente colocou a dinastia, quer dizer, o parentesco deles, aqui é a dinastia, o parentesco, os mais próximos, né? Depois outra dinastia, mais outra dinastia e outra dinastia. Aí aqui são as famílias, o nome dos imperadores, tá bom? Aqui é a família e aqui é o nome de cada um deles. Aqui é a família, o nome de cada um deles. Vai ficar claro para vocês, tá bom? Família, o nome de cada... Tem aqui o Augusto, que foi o primeiro imperador, que o nome dele na verdade era Otávio, tá bom? Ele mudou o nome de Augusto para se achar divino. É uma das questões da atividade. O que significa a palavra Augusto? Augusto quer dizer divino, né? Superior, abençoado, enfim. Augusto foi o Otávio. E depois veio o Tibério, onde foi o imperador que, durante o seu reinado, Jesus foi crucificado. Depois veio Calígula, o imperador louco, né? Ele era louco. Ele nomeou o próprio cavalo como senador. Diz que o cavalo dele ia ser o cônsul. Cônsul é, na verdade, um título máximo ali, abaixo do imperador. O cônsul, ele governava em períodos de crise, né, o cônsul. Depois do Calígula, que veio o Cláudio, que era cruel também, muito ruim o Cláudio. Ele era uma espécie de psicopata, ele sentia prazer em matar as pessoas. Esses caras eram meio megalomaníacos, vamos dizer assim, eles tinham alguns problemas mentais, vamos dizer, né? Então o Nero foi o que incendiou a cidade. O Nero colocou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos. O Nero. Depois do Nero, muitos cristãos foram queimados, jogados para os leões, foram presos, perseguidos. O Nero teve essa parte ruim da vida dele, né? Acabou fazendo muita besteira, enfim. Vespasiano era fanfarrão, só queria saber de se divertir. Tito, Flávio, Domiciano, o Tito Flávio ele deu um golpe e acabou tomando o reinado do Vespasiano. Esse pessoal não tinha muita índole não, né?
Domiciano, né? O nome dos imperadores, estou falando para vocês. Depois da família dos Antoninos veio o Nerva, né? O Trajano, o Adriano, Antonino Pio, Marco Aurélio, o chamado imperador filósofo, esse era tranquilão, né? O Marco Aurélio, ele queria, digamos assim, que Roma voltasse a ser república. O Marco Aurélio, ele era considerado imperador sábio. Ele não queria maltratar ninguém, ele queria dominar, claro, ele tinha suas manias de dominação, mas ele queria dar de novo o poder ao povo. Ele queria tornar Roma um lugar melhor, né, para todo mundo viver sem opressão, sem guerra, sem nada, com paz. O Cômodo já era mais violento, já queria dominar meio mundo, passar da Ásia, passar da África, enfim, ele queria dominar o mundo todo, o Cômodo, era muito ambicioso. O Septímio, da família dos Severos, né? Septímio Severo, Caracalla, Geta, Macrino, Heliogábalo, Alexandre Severo, é o nome dos caras, né? Enfim, que são os imperadores do Alto Império. Vamos ver alguma coisa nessa parte de cá, aqui mostra o retrato do Nero, que é arrependido porque ter assassinado tanta gente, enfim, né? Aqui foi falado Calígula, né, que nós já falamos agora há pouco, o cara que era meio louco, né, ele tinha problemas mentais, o Nero que incendiou Roma, essa parte eu já falei para vocês, né. Enfim, aqui nós temos aqui o Nero acusado de ter assassinado até a família dele, enfim. Então, essa parte aqui do Alto Império, no final do Alto Império, o Estado arrecadava cada vez menos, estava gastando demais com diversões públicas, o pagamento dos funcionários e a manutenção do exército. Esse estado de desequilíbrio afetou a vida política e social de Roma. Estou lendo com vocês, que é para vocês pegarem também o hábito de, quando a gente está dando a videoaula, vocês acompanharem um pouquinho também pelo livro, tá bom? Assim, os romanos decidiram parar com as conquistas, porque quanto mais terras conquistavam, mais difícil ficava administrá-las e defendê-las. Não tinha soldado suficiente e não tinha recurso suficiente para proteger tanta riqueza, tanta terra que eles roubavam dos outros. Então, o que fazer? Parar de conquistar. Foi o que os romanos começaram a fazer. E esse parar de conquistar começou a dar fim ao Alto Império, tá bom? Ao Alto Império, devido a tanta dificuldade. E depois do Alto Império, lógico, vem o Baixo Império, foi quando Roma começou a abrir suas portas, suas cancelas para a entrada de pessoas de fora, que eles chamavam de bárbaros. Coisa que a gente vai ver nas próximas aulas, tá bom? Por enquanto ficamos por aqui. Espero que vocês tenham compreendido alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado e compreendam que a história de Roma ela é muito grande e a gente tem que ir devagar, porque é muito detalhe, é muita coisa para a gente aprender. Se eu perguntar a diferença do Alto Império para o Baixo Império, automaticamente você deve compreender que durante o Alto Império o imperador era mais forte. Durante o Baixo Império os imperadores eram mais fracos, vamos dizer assim. Tá bom? Ficamos hoje por aqui, pessoal, se cuidem, feliz dia. Tá bom? Quando vê um professor, abrace. Não abrace, mas dê um toquezinho de mão, dê um cumprimento. Valeu, professor, pelo seu dia. Tchau, pessoal. Tenha um ótimo dia. Tchau.